Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu me chamo Valnei Lopes, Estamos passando aqui para deixar mais uma reflexão para o nosso canal. Já peço para que você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like lá, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém para que chegue em corações que necessitam de ouvir uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações, A reflexão de hoje é a respeito de um versículo que diz na palavra de Deus, lá em Hebreus 9:27, que diz assim: E ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. A morte é algo que nós temos dificuldades de aceitar. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, quando Deus fez Adão, Deus fez Eva, colocou no jardim do Éden, Deus fez para que o homem vivesse eternamente. Porém, devido à queda, devido à desobediência, o pecado, o homem foi punido com a morte física. Ou seja, então hoje nós temos separações entre nós e os nossos amigos, os nossos familiares, pessoas que nós amamos. Então o homem ele tem dificuldade de assimilar a separação. Por isso que nós sofremos, as pessoas que nós amamos que se vão, bate a saudade, muitas vezes a gente fica com aquela saudade, é um sentimento que vai ser, ele não vai sair de nós continuaremos com esse sentimento. Só que a Bíblia vai nos dizer que o homem está ordenado a morrer então uma vez e vindo depois do juízo. Ou seja, depois que a pessoa passa para a eternidade, não tem jeito de fazer mais nada. O que precisamos fazer, nós precisamos fazer em vida. Há algumas religiões que pregam que a pessoa ela regenera, a alma da pessoa é regenerada, mas perante a Bíblia não nos relata isso. A Bíblia nos relata que em vida nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolher fazer a nossa história. É nos apresentado o Evangelho de Cristo, é nos apresentado a palavra e nós precisamos crer, acreditar em nosso coração e aceitar o plano da salvação. Cristo veio. Ele veio em resgate de muitos. Ele veio, padeceu pelos pecados da humanidade, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que religasse o homem novamente a Deus. E para que o homem voltasse a ter o direito à salvação, à vida eterna. Então, para isso, o homem precisa crer em Cristo e aceitar o plano da salvação e buscar a Deus, viver uma vida com Deus. Só que muitas pessoas vivem a sua vida inteira e não dão credibilidade a Deus. Muitas pessoas blasfemam contra Deus. Muitas pessoas vivem uma vida desenfreada, vivem somente alimentando a sua carne, como eu já disse em alguns vídeos, e esquece que tem uma alma, e esta alma vai prestar conta com Deus. E não adianta depois que morrer fazer orações, não tem jeito mais. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então eu com esse vídeo, qual que é a intenção? É você refletir a sua vida, é você procurar fazer aquilo que você tem que fazer em vida, não esperar passar para a eternidade para querer que as pessoas orem por você. Há uma passagem na Bíblia, uma parábola de Jesus que diz sobre o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico ele foi para o lugar de tormento e o Lázaro para o seio de Abraão. E o rico ele dizia para que viesse avisar os seus irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento ao qual eles estavam. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que aqui tinha os profetas, tinha Moisés, tinha os profetas para alertar, para avisar sobre o reino de Deus. Cabe ao homem aceitar ou negar. Então eu venho te dizer que aquilo que você tem que fazer em vida. Em vida você tem que amar, em vida você tem que plantar coisas boas, em vida você tem que alimentar o seu espírito, a sua alma, fugir da concupiscência da carne e em vida você tem que fazer a nossa parte, porque muitas vezes a gente falamos, a salvação vem de Deus, a salvação é uma dádiva de Deus, sim, porém depois que nós somos salvos, nós temos que cuidar
desta salvação. Nós temos que ter em nosso coração o desejo de buscar a Deus, de aproximar de Deus, de nos santificarmos. A Bíblia diz também lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós precisamos buscar a comunhão com as pessoas que nós convivemos e nós precisamos buscar a santificação, porque a santificação ela é um processo. Se ela é um processo, todos os dias nós precisamos nos santificar, porque um dia nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo e nós seremos julgados pelas nossas obras. Ou seja, nós temos dificuldade então de questão da separação com Deus, porém a Bíblia é bem clara que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois do juízo. Depois da morte nós não teremos uma outra oportunidade, nós temos a oportunidade em vida. Eu peço para que você reflita, porque Deus pode te chamar hoje, Deus pode nos chamar no que nós temos feito. Analise e Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, boa semana.